A moda sexy, tipo Anitta, Beyoncé, é empoderamento ou coloca a mulher como objeto? Ou as duas coisas? E aí, meninas? Tempo. Eu vou deixar Valendo. o meu microfone aqui. Depende. Tudo depende. Entende? A gente está vivendo num momento de expansão. A gente está falando de lugar de fala, né? A gente está falando de um monte de coisa agora ao mesmo tempo, com as redes sociais como a grande mesa de bar de todo mundo, onde todo mundo fala o que quer, destila ódio, fala o que pensa e não tem uma organização ali, mas eu acredito que a figura da mulher, como sempre, ela sempre foi oprimida e ao longo da história teve as mulheres que queimaram o sutiã e de lá para cá a gente vem ressignificando as nossas existências a partir da nossa própria existência, porque para poder você criar alguma narrativa a respeito de si próprio, você tem que existir, você tem que estar aqui. O momento de agora ele é muito importante para reinvenção da identidade da mulher, né? Pelo menos na minha visão. O que eu acho perigoso em alguns momentos é que nós, enquanto artistas e pessoas que já estão dentro de uma rede de proteção, ou uma rede de apoio mesmo, qualquer coisa que aconteça comigo, eu já posso fazer terapia, eu posso fazer uma série de coisas que já me defendem de um monte de traumas ou mesmo de gatilhos, porque às vezes as pessoas nem curadas, nem passaram pelo processo de cura ainda e estão expostas a uma linguagem que podem deixar elas mais vulneráveis ainda do que elas já estão. Então, o meu medo, muitas vezes, é que eu, como figura, que posso inspirar outras meninas a fazerem qualquer coisa, porque, felizmente ou infelizmente, no positivo e no negativo, é isso que o artista faz, inspira, né? Eu posso estar dando uma visão, talvez um pouco deturpada de algumas coisas. Embora eu ache que as mulheres têm o direito de fazer o que quiserem com seus próprios corpos. Isso é inegável. Porém, se eu incito ou se eu digo, você faz lá o que você quiser, a minha maneira de pensar não muda o mundo ainda. E é uma construção mesmo, uma identidade, um desenrolar de pensamento onde o machismo ainda está aí, todas as estruturas opressoras ainda estão aí. Então, se uma menina está desprotegida dentro de uma comunidade, dentro de um circuito, de um meio, onde ela não tem uma rede de apoio, ela vai continuar vulnerabilizada, ela vai continuar fragilizada. Então, há de se considerar tudo. Para poder a gente conseguir ampliar, a gente precisa assumir uma autorresponsabilidade mesmo. Porque, de fato, quem está num pedestal, que é o que a arte faz com as pessoas, elas não têm acesso direto ao público que elas atingem. Então, eu sinto que é importante sempre considerar e se responsabilizar, porque a gente não está na retaguarda das pessoas o tempo todo. A gente mesmo, muitas vezes, não tem certas retaguardas. Então, é importante considerar tudo e se autorresponsabilizar por cada atitude, porque vidas são afetadas pelo que a gente faz. Eu penso que a gente precisa pensar sobre qual mulher a gente está se referindo quando a gente debate isso, né? Eu também, como Shane, eu sou super a favor da liberdade e da autonomia feminina sobre o próprio corpo. Mas quando eu penso essa ideia de empoderamento a partir da sexualidade, a partir do corpo, eu fico me imaginando até que ponto isso empodera mulheres negras, uma vez que, enquanto mulheres brancas eram oprimidas, né, estavam nesse lugar da superproteção e da supervestimenta, as mulheres negras estavam nuas e estupradas, entendeu? Né? Enquanto para a mulher branca, isso de colocar os seios de fora é uma conquista, é uma pauta, as mulheres negras, elas já são colocadas nesse lugar de antemão. A gente tem, por exemplo, a Globeleza, né? Mulheres negras já são objetificadas na sociedade, mulheres negras já são hipersexualizadas na sociedade, né? Então, quando você, como artista,
se coloca em primeiro lugar, né, você começa a se mostrar, né, para o mercado e para a sociedade a partir desse ponto de partida que é o corpo, eu acho que você não está desestruturando nem rompendo com nada. Enquanto mulher negra, você está reafirmando e reiterando um lugar que já está posto, que é o lugar da hipersexualização. E aí você está me dizendo, Lued, você então é contra que mulheres negras usem shortinho, a Beyoncé e mexa a bunda, etc. Eu não estou dizendo isso. Mas a Beyoncé, por exemplo, ela já provou, né, para a sociedade, já provou para o mercado que ela, para além de ser um corpo bonito e uma mulher negra que mexe a bunda e que é super sensual e sexy, ela mostrou que ela é uma empreendedora, ela mostrou que é compositora, ela mostrou que ela é uma multiartista, né? Ela mostrou que ela é uma profissional capaz, que rompeu inclusive com o pai dela, que empresariava ela para empresariar a própria carreira, e ela despontou, né? Hoje é um dos maiores nomes hoje na indústria do pop no mundo. Então, assim, ela já conseguiu provar para a sociedade que ela está para além do corpo, que ela está para além da sexualidade, dessa figura sexy e sensual, né? Então, acho que um dia eu quero, sim, posar nua, por que não? Um dia eu quero fazer um topless na praia, que até hoje eu não entendo porque não, mas assim, eu já provei que por detrás desse corpo bonito, esbelto e magro, eu sou um ser que produz saber, eu sou um ser que produz, enfim, arte e discurso. Então, eu acho que a gente precisa, antes de debater sobre se empodera ou não, pensar sobre qual mulher a gente está tendo ponto de partida, sabe? E você já começa daí, moda sexy. Por que o nosso corpo à mostra é sexy? Está relacionado ao sexo, sabe? E O nosso corpo, você diz, da mulher ou da mulher negra? Da mulher, da mulher, de uma maneira geral. O corpo da mulher, se estiver à mostra, se tiver uma roupa curta, é sexy. Né? Se a gente coloca um decote um pouco, é sexy. Se o peito, se a gente está sem sutiã, é sexy. Então, já está relacionado ao sexo. E alguém já disse isso muito antes. E Nina Simone falava que liberdade é não ter medo. Para mim, toda essa discussão parte daí, porque eu me vi nesse lugar quando eu ponderava que roupa que eu ia vestir, pensando no que eu ia passar na rua. Então, é muito agressivo a gente pensar que a gente precisa escolher uma roupa pensando na nossa segurança. Pensando em não ser assediada, pensando em não ser estuprada, pensando em não ser julgada como uma mulher de um tipo que não é bem aceito pela sociedade. Então, acho que tudo começa partindo do nosso conforto. Eu, por exemplo, eu não suporto usar sutiã. Mas o tempo inteiro é pensando em colocar sutiã, porque eu penso como que eu vou lidar com o comportamento das pessoas que não estão acostumadas a ver mulheres sem sutiã, com o peito um pouco mais desenhado, com o peito um pouco mais... Então, isso interfere no nosso bem-estar, no nosso conforto, na nossa postura. Como a gente se coloca, a gente já chega retraída. Porque já é o olhar direto para isso, já é um comentário, já é uma piada. Então, partindo daí, eu acho que não tem nada a ver com sexy. Isso aí é conforto, sabe? É bem-estar. E a gente já não pode, a gente já não tem esse direito. A gente já não tem direito de chegar na praia e sentir o sol batendo aqui no nosso peito sem biquíni, porque o nosso peito, a mostra, é sexy, é sexo, estimula. Então, tudo tá... E que beira o pornográfico também, tá sempre ligado à pornografia em geral, né? E ligado a um comportamento masculino. Como que os homens vão lidar? Eu não sei lidar com isso, não fui ensinado a lidar com isso. Então, se cubra aí, porque você está provocando em mim instintos e coisas que são isso, isso e isso. Então, é a gente o tempo inteiro se retraindo, se cobrindo, se tapando. Então, quando a gente coloca uma coisa e fala, não estou nem aí, vocês têm que lidar com isso, com o pensamento de vocês. Vocês têm que controlar os olhares de vocês. Vocês têm que respeitar a gente. E a gente precisa sair na rua sem ter medo, mesmo estando com um short curto. Isso, para mim, é um grito de liberdade real. E também já vivi isso. Tive uma puberdade muito precoce. Então, com 11 anos, já tinha corpo de mulher.
Então, quando você tem uma cintura fina, quadril largo, você coloca um short curto, sexual. Tá mexendo com os instintos masculinos. Se for uma mulher branca, já é outro corpo. Coloca um short curto, já não tem tanto, já ok, já não estimula tanto, que o homem gosta de mulher com bunda. Então, tudo isso é muito opressor. Então, acho que falar sobre isso é muito complexo, porque partindo até aí, eu acho que tudo faz sentido. A gente precisa poder colocar as roupas que a gente se sente bem, se sente bonita, se sente confortável, sem pensar no que a gente está provocando no outro. Mas a gente também tem que estar esperta e ligada para não cair em armadilhas do sistema que insistem em pregar peças na gente. Quando a gente descobre esse lugar que é libertador, a gente quer dizer, a gente quer mostrar, a gente quer gritar, a gente quer Mas é uma armadilha também, e aí, né? Quando vira muito, aí vira só isso, aí é perigoso, porque aí a gente cai no mesmo lugar. A gente tem que tá se responder. mostrando nesse lugar. A gente tem que responder se é, se não é, porque dizendo se sexualiza, se hipersexualiza ou não, a gente também está dizendo de outras mulheres se aquilo é certo ou errado. Acho que também num nível de devidas proporções, por exemplo, a Beyoncé é uma mulher americana. É uma mulher de um país que é considerado o país livre, né? E já teve conquistas muito largas em relação aos direitos das pessoas. Claro que racismo é racismo em qualquer lugar, que machismo é machismo em qualquer lugar. Mas, com certeza, você anda pelas ruas de Nova York e os conceitos de corpo e liberdade são outros. Porém, é muito louco você andar na rua e as pessoas não olharem para você. No Brasil, isso já não é não é a realidade. A gente anda na rua, a abordagem é outra. É sempre a presença de, talvez, como nós estamos aqui, 3 mulheres negras, e a sociedade vê a gente exatamente assim. 3 mulheres negras, independente do que você faça. E eu concordo muito com o Lued nesse sentido, porque... E, ao mesmo tempo, eu acho muito violento a gente ter, antes de poder mostrar o nosso corpo, a gente ter que provar que a gente é sábia e sabida e que a gente tem talentos, porque uma coisa não diferencia a outra. Eu também sou um corpo, mas, ao mesmo tempo, eu também sou um ser inteligente, um ser que pensa. Então, é uma grande armadilha no qual a gente está correndo atrás do próprio rabo. E eu penso que a educação emocional desde a infância, para todas as pessoas, para as mulheres não reproduzirem os erros que a sociedade vem infligindo aí ao longo da história, e para os homens conseguirem, de fato, se autorresponsabilizarem por tudo isso que acontece. E é um jogo, é uma brincadeira, um jogo tenebroso, um filme de terror mesmo, porque não faz sentido que a gente seja avaliada a partir do nosso corpo, entende? Não faz o menor sentido. A gente está em 2019. E eu vi um depoimento uma vez de uma mulher falando das ruas da Bahia, das pedras do Pelourinho, que você sobe e desce e tal, e que ela lutava contra o ímpeto do próprio corpo de rebolar, porque ela andando nessas pedras, naturalmente ela já estava rebolando, e ela lutava contra o ímpeto do próprio corpo de rebolar, para não incitar e não chamar a atenção dos homens de uma forma hipersexualizada. Então, acho que o grande lance é o equilíbrio, é a gente saber quando a gente está usando porque é em prol do nosso conforto, da nossa liberdade, quando a gente não vai arregar para o medo e para a opressão masculina, e mostrar também que a gente não é só isso. Não é só sempre um corpo, não é só uma bunda, não é só... e que aquilo ali que a gente está mostrando não é para eles, não é para vocês, não é para vocês que estão ouvindo. Quem disse que é para você? Maravilhoso. Ó, essa conversa não terminou. Comentando aqui embaixo, você entra no papo também, e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, ele avisa quando um vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.